Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mangaque. Os próximos Yonko após Kaido e Big Mom serem derrotados. Aokiji é descendente de Brook, é um SBS, se não me engano 40, não tá escrito aqui na parte da minha descrição, mas acho que é o SBS 40 dele, aí mais um respondendo os inscritos, né, vocês daqui também do meu canal que acompanham dele, mandam muitas perguntas, teve uns até que disseram que já foram respondidos por ele, e agora vamos ver qual vai ser aqui, né, na opinião dele, quem vai ser os próximos Yonkos aí depois do Kaido e da Big Mom serem derrotados, e o descendente do Brook ali que ele colocou na descrição, que seria o Aokiji, pela aparência, se eu não me engano, porque eu vi uma imagem ali na thumb dele que mostrava a aparência do Brook antiga quando era vivo, bem semelhante à do Aokiji. Pode ser coincidência, mas vamos ver por que ele vai dizer exatamente isso daqui, galera. E vamos ver se o vídeo ficou bom. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Fala galera, Ivandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente uma música lá atrás. Estou porque hoje é dia de SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mandar sua perguntinha aparecer aqui no vídeo? Simples, fácil. Links aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. Manda pra comunidade do canal aqui no YouTube e outro pro meu Instagram. Aliás, se quiser falar comigo mais facilmente... Não consigo não olhar pra aquela mosca lá agora. Então, vamos lá responder essas perguntas perguntosas, porque eu dei uma sapiada e tem umas perguntas difíceis aqui, hein? E dirigido por você e sua família. Melhor filme de todos. Bora lá, vou começar com a pergunta com mais like aqui na comunidade do canal. E que pergunta difícil. Fusão. João Marco Costa perguntou: sabemos que Kinemon é capaz de cortar fogo, como ele disse e fez lá em Punk Hazard. Será então que ele poderia cortar e ferir Ace ou Sabo sem precisar usar haki do armamento? Uau, que pergunta interessante. Difícil, muito complicada essa pergunta, hein? Pela lógica, sim, não precisaria de haki para conseguir cortar. Seria mais ou menos o punho de Luffy molhado acertando Crocodile. Porém, não sabemos como é criado esse fogo, não tem uma explicação dentro da trama. Talvez seja Ryuou, né? Se for Ryuou, obviamente é haki, com haki ele acertaria sim. Óbvio que tudo isso no momento perfeito, onde uma luta o Kinemon conseguisse acertar um dos dois que eram bem fortes. Mas se fosse um golpe limpo e se a espada não for incendiada ou precisar cortar ou gerar fogo com haki, sim, ele conseguiria, porque é o nome da sua técnica, cortar o fogo. Temos que tentar entender um pouquinho como ele cria, gera fogo e corta. O nome da técnica do Kinemon é Kitsunebi Ryu. Tá? Não tem nenhuma ligação ainda que possa ser derivada da sua fruta. E é um estilo de luta que ele diz que desenvolveu. O que eu acho que pode ser, se não tiver nada a ver realmente com a sua fruta? Se for Ryuou, como isso daria a Kinemon uma espada flamejante? Uma espada que cria e gera fogo. Bom, temos que lembrar que Eiichiro Oda foi assistente de Nobuhiro Watsuki, o criador de Samurai X. E quem não se lembra de Shishi Hitokiri, mais conhecido como Makoto Shishio, pra mim um dos melhores vilões já feitos em qualquer anime, que tinha uma espada fenomenal chamada Mugenjin. E esta espada, a lâmina dela, ela era serrilhada. E o que acontecia? Ao acumular tanta gordura de tantas lutas que Shishio fez, de tantas mortes que ele cometeu, quando a sua espada era sacada, a fricção gerava chamas, então tinha uma explicação. Quem sabe a espada do Kinemon legal, também tenha uma lâmina que seja serrilhada, como a de Shishio. E com o Ryuou ele consiga criar essa fricção necessária para incendiar, cortar, gerar chamas. Acho que uma explicação bem interessante. Eu prolonguei um pouquinho mais a pergunta, mas respondendo pela lógica da ideia, sim, afinal é o Kinemon que pode cortar fogo. Ele conseguiria cortar Ace e Sabo. Léo Fagundes perguntou o seguinte: o que eu acho sobre a Violet na Reverie? Com o poder dela, ela pode facilmente ver tudo o que se passa em Mary Joase, os escravos embaixo deles, o grande tesouro e Sama. Será que Oda vai utilizar ela para todos os efeitos? Tudo isso de errado que acontece na Terra dos Dragões Celestiais é desconhecido para o público. Então não acredito que ela usaria o poder simplesmente para investigar, porque deu um insight nela, falou: deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, para todos os efeitos, aquela esteira rolante em que eles entram para chegar até o castelo de Pangaea é um mecanismo super avançado, que foi o que foi dito para eles, e não escravos que estão embaixo girando aquela imensa esteira, tá? Então eu não acredito que o Oda use esse artifício, justamente porque para todos os efeitos, todas as coisas ruins que acontecem ali talvez sejam desconhecidas para o grande público, tá bom? Mas
É One Piece, tudo é possível. O João. E aí, João? O João perguntou aqui o seguinte: se o Bug tivesse se unido ao Shanks depois da execução de Roger, seria o Bug o Sop do bando do Ruivo? Ou ele seria um pirata ainda mais poderoso? Bom, eu acho que o Bug seria o Bug, né? Sempre engraçado daquele jeitão dele, ainda mais as interações com o Ruivo, que são sensacionais, são incríveis. Porém, se ele tivesse se juntado ao Ruivo, eu acredito que o Bug não seria tão preguiçoso quanto ele é agora, atualmente. O próprio Oda já disse que o Bug tem capacidade, ou teria capacidade de ser tão poderoso quanto o Shanks se ele treinasse, se ele se dedicasse aos treinos. Mas o Bug é preguiçoso demais, palavras do próprio Oda. Então eu acho que ele seria uma válvula de escape interessante, muita risada no Bug, porque o bando do Ruivo é um bando festeiro, é um bando alegre, engraçado. Então seriam interações fantásticas. E eu acho que ainda vai ocorrer essa união dos dois grandes amigos. Temos aquela promessa de o Shanks levar o Bug à última ilha. Lembra que o Bug ficou doente, né? Ele não pôde viajar com o Roger e ele queria ir. E o Shanks prometeu pra ele que eles voltariam. Então eu espero que isso aconteça. Vamos lá, vou pegar uma aqui do nosso grupo de apoiadores. Uma pergunta que foge um pouquinho da esfera de One Piece e é muito interessante, acredito, por grande parte dos fãs, que é do Musk. Na minha opinião, a supremacia da editora Panini em relação às demais editoras de mangá é pernicioso de alguma forma. Eu acredito que essa soberania sobre os títulos mais populares acaba afetando o grande momento atual que os preços chegaram. Eu acho particularmente que a JBC em termos de qualidade supera a Panini, embora 90% ou mais dos mangás em andamento estão nas mãos da Panini. Eu acho que a Panini tenta fazer um trabalho bom, tá? Mas é uma empresa muito grande que gera muitos títulos e acaba às vezes não ouvindo o que os fãs pedem. Ao mesmo tempo, tem fã que é muito chato. As pessoas antes reclamavam do mangá em papel jornal, que amarelava, que blá blá blá. Colocaram uma nova folha, um novo papel, a pessoa começou a reclamar do aumento de preço, tá? Eu acho que os preços estão altos, sim, mas vocês têm que entender que mangá é um artigo de luxo, tá? Tanto que eu lembro que uma vez a JBC publicou que se você quisesse anunciar com a gente e tal, que o público-alvo deles era classe B alta e classe A. Né? Classe A, quando a gente fala, é classe alta. Classe B mais é média alta. Então muita gente não tem condições, né? Eu quando colecionava hard mesmo, eu fiz até um vídeo disso. Quanto se gastaria para pegar todos os títulos da Panini? Dava mais de R$ 1.200 por mês. Só de mangá, só dos títulos da Panini. É um absurdo. Eu acho que as editoras carecem de uma aproximação do público, tá? Eu tentei por várias vezes entrar em contato com as editoras, enfim, fazer um trabalho com elas. Ofereci pra Panini, pô, manda um volume novo de One Piece sempre que vocês lançarem, coloco nos vídeos totalmente de graça, ou eu pago o volume. Só que eles mandam para uma agência de marketing que não tem o conhecimento do que o público quer. Aí o que acontece? Eles lançam um título novo, um volume novo. Depois que já saiu isso daí, um mês depois chega para as pessoas fazerem review. Tem canal que faz review dos mangás que as editoras mandam, mas eles fazem isso de graça. Eles ajudam a editora sem cobrar nada. E é sacanagem, fala a verdade. Eles estão fazendo uma puta de uma propaganda para a editora, só que a editora não tá nem aí. Poderiam fazer como fazem as editoras, as produtoras de games, que mandam antecipadamente um jogo para um criador de conteúdo analisar, fazer alguns vídeos e soltar. Por que não fazer isso com os mangás? Por que não lançar antecipadamente? Por que não separa 50 volumes, que para eles não é nada, manda para os criadores de conteúdo antecipadamente? Eu tenho certeza que essas pessoas fariam esses vídeos com o maior prazer, tá? Eu acho que as editoras erram bastante nessa aproximação com o criador de conteúdo e principalmente marketing com o seu público. Para as editoras, o criador de conteúdo tanto faz quanto tanto fez. Beleza? Eu acho que é um pouco nocivo sim a Panini dominar todo esse mercado, porque é ela que dita as regras do jogo, infelizmente. Se você quer pegar One Piece, por exemplo, agora você não encontra, tudo esgotado. Eles não fazem relançamentos, eles... Não dá, galera. Eu já cheguei a ver Berserk volume 13 a R$2.000 sendo vendido. É um absurdo, mas é a verdade. Porque eles não têm uma política de reimpressão muito interessante. Vamos lá, o Icaro Souza perguntou aqui se eu acho que o Zoro poderia ser o terceiro filho de Kozuki Oden. Explicaria a origem dos seus cabelos verdes, a facilidade que sua possível irmã entrega Ema para ele, herança do seu possível pai. E também explicaria a posse que o Oshiro fez em Zoro e também motivou dele estar tão longe do ano. Eu acho que não, tá? Quando começou a rolar essas coisas do Oden, tinha até essa teoria que eu achava
É interessante, plausível eu nunca achei. As linhas temporais não batem, o Zoro tem 21 anos, Oden morreu há 20 anos atrás. Né? Como é que a Toki teria um filho e eles perderam um filho e ninguém falaria nada? É estranho, né? O Momonosuke se lembraria de ter um outro irmão, Hiyori também. Então a idade não bate. Zoro 21, Oden e Toki morreram 20 anos atrás. Eu acho que se o Zoro tiver alguma coisa ligada ao país de Wano, realmente uma origem, ou é do Ryuma, ele é um herdeiro do Ryuma, seria fantástico, ou com o Shimaru Shimotsuki, que é muito parecido com o Zoro, as silhuetas, você olha o Zoro inteiro ali. Eu acho que entraria mais para essa linha. Agora, pro Oden, definitivamente não. Eu acho que até quebraria um pouco a mágica do Zoro, de ser aquele cara que treina para se superar, ser filho de um monstro como Oden. Bruno Giroto fez uma pergunta muito legal aqui. Se eu acho que Akuma no Mi tem esse nome por uma nomeação popular, assim como One Piece e Rei dos Piratas, que não foram nomes dados por Roger e sim por terceiros. Vimos que ele leu no jornal que as pessoas nomearam o seu tesouro de One Piece e o chamaram de Rei dos Piratas. Poderia as Akumas no Mi também vir de uma nomeação popular, os frutos do diabo, ou esse seria o nome verdadeiro já vindo de quando elas surgiram pela primeira vez? Sim, eu acredito que é um nome popular. Nas lives que eu estou fazendo, a gente está reassistindo One Piece desde o começo. E é muito legal você ver as pessoas ficando espantadas ao ver o Luffy usando seus poderes. Um usuário da fruta do demônio. É muito curioso. Então sim, temos que entender que o nosso escopo central sempre vai mostrar muitos usuários de Akuma no Mi. Mas em terra, nas ilhas, as pessoas veem isso de uma forma que as assusta. Para elas é completamente novo. Esse é o mundo de One Piece. Então sim, criou-se essa lenda de que o mar não gosta de quem consome esse fruto. Então por isso são as frutas do demônio. Eu não acho que seja o nome real delas. Não sei se teremos uma nomenclatura real. Acho que o Oda não precisa acrescentar algo novo. Até porque da mesma forma que o One Piece surgiu como um dito popular, Akuma no Mi também surgiu. O One Piece não vai ter um outro nome, vai ser o Tesouro do Rei dos Piratas. Tá? Mas eu acho que sim, surgiu sim de mitos e contos populares aí. As frutas do demônio, aquele que consome a fruta será odiado pelo mar. Vamos lá, o Nicolas me fez uma pergunta que eu recebo muito isso aqui. A galera fica me fludando essa imagem e hoje eu vou desmitificar isso. Você acha que é possível Aokiji ser um descendente de Brook? O cabelo deles é muito parecido e ambos possuem ataques de gelo. Onde tem a sua Akuma no Mi, mas é uma clara referência ali o Brook usando aquele frio congelante da morte. Eu recebo muito essa imagem. Podem ser parentes? Eu acho que foi mero acaso, aconteceu disso. Se você olhar no navio do Brook, você vai ver que tem o Rob Lute tocando lá no navio. Entendeu? Tem um cara muito parecido com o Rob Lute. Você pega a tripulação do Roger no mangá, você vai achar o pai do Capone Bege, você vai achar um monte de personagem parecido, do pai do Frank, entendeu? Eu acho que foi mera coincidência, eu acho que eles não têm qualquer ligação. Quanto aos ataques de gelo, obviamente Aokiji, fruta do frio, né, que pode criar gelo, esfriar as coisas, e o Brook, esse gelo que ele cria já é o gelo da morte, né? O gelo do outro lado do abismo. Não é o mesmo tipo de poder. Mas no final das contas, quem sou eu para falar que não? De repente o Oda coloque sim, o Aokiji é um descendente direto do Brook. Também seria muito interessante acontecer, mas eu acho que foi mera coincidência porque tem outros personagens com designs muito parecidos dentro da trama de One Piece. Basti Ramirez perguntou aqui quem era o primeiro imediato dos Piratas Rocks. Uau, pergunta muito difícil, mas ao mesmo tempo muito interessante. Se analisarmos as gerações de piratas, podemos descartar Kaido, porque ele é da geração do Shanks, é uma geração mais nova. A geração do Barba Branca e do Big Mom é a mesma. Talvez Shiki também entra na geração dos três. Analisando um pouquinho mais a fundo, o Barba Branca tinha muito respeito, ainda tem, né, muito respeito pelos seus ex-companheiros, tanto por Big Mom quanto pelo próprio Kaido, tanto que o Barba Branca ele era a última barreira ali para se alcançar o One Piece. Como diabos o Barba Branca foi parar na tripulação do Zevek? Será que ele entrou por um Day Back Fight? O Barba Branca não é uma pessoa tão boa. Se você pega na novel do Ace, ele tem diversos cassinos, vendas de armas de fogo, tem muita coisa interessante. Ele era um pirata mesmo, mas ao mesmo tempo ele usava esse dinheiro para proteger as ilhas afastadas do governo mundial.
Ao ponto que eu acho que o Barba Branca poderia ser o imediato durante essa tripulação, que a gente nem sabe quanto tempo navegou juntos. Tem esse grande problema. Não sabemos quanto tempo durou os Piratas Rocks. Durou 1 ano, 2 anos? Eles se juntaram para fazer algo gigantesco? Ou eles navegaram durante muito tempo? Então se eu fosse apostar eu falaria Barba Branca. Mas se eu tivesse que apostar numa segunda parte eu falaria Chique e o Leão Dourado. Vou pegar uma doença aqui, ó. João Paulo 03 perguntou se eu acho que o Luffy terá a mesma força dos Yonkos atuais no fim do ano. Que pergunta, hein? Eu acho que o Luffy ele vai se equiparar momentaneamente, mas após o ano ele ainda precisa acumular mais força para derrotar o que vem por aí. Conseguiram entender? É difícil, né? Complicado. Eu acho que o Luffy pode alcançar, superar seus limites nesse ponto, assim como foi com o Katakuri. Entendeu? Ele superou o Katakuri, mas ao mesmo ponto você vê que o Luffy, quando chegou em Wano, analisando mais friamente, talvez ainda não tivesse o nível de um Katakuri mesmo tendo superado. Então eu acho que ele vai superar, sim, Kaido, num contra um. Aposta em quem? Eu acho que ele pode superar o Kaido com suas novas técnicas, sua força de vontade. Ele vai ser reconhecido como uma pessoa forte, mas o Luffy tem essa coisa de sempre se superar para conseguir derrotar os inimigos. Considere que ele vai alcançar esse nível, mas não vai ser o nível mais forte ainda que a gente vai ver na série. Temos que ver Akainu, temos que ver Shanks, temos que ver Insama, Barba Negra, tá bom? Não sabemos realmente como vai estar o nível de poder desses monstros ao fim da trama. Sempre pense em One Piece com uma escalada de poderes, né? Sempre aumentando gradativamente. O Anderson Patrick fez uma pergunta curiosa e difícil aqui. O que aconteceria com uma espada que comeu uma Akuma no Mi se ela for transformada em uma lâmina? E como uma espada vai comer uma Akuma no Mi? Pergunta difícil. Eu acho que nada impede Eu não queria saber isso. de uma espada que consumiu uma Zoan se tornar uma lâmina negra. Perfeito? A dificuldade é que, Foda, mas pra mim, o meu estranho. canon agora, que é canônico pra mim, é que você precisa dominar a sua espada perfeitamente. A espada tem que ser uma extensão do seu corpo, sempre. Muito haki utilizado na espada, muito domínio, muito controle. Assim a lâmina se torna negra. Se você tem uma Zoan misturada a uma espada, geralmente você vai estar utilizando também a forma da Zoan. Perfeito? Então talvez, não sei se isso afetaria a criação das lâminas negras. É possível imbuir haki? Sim, perfeitamente. A galera pergunta, você pode passar haki para outra pessoa? Para outra pessoa você não consegue fazer uma Jinkidama de haki transferido para outra pessoa. Mas para uma lâmina com uma Zoan ou uma bazuca, que virou um cachorro, sim, é possível você transferir perfeitamente. Daria para fazer essa junção. Tranquilo. Inclusive, quem sabe, Ele fica pensando. sabemos que os animais têm consciência própria. Quando tem essa junção com objetos, eles próprios poderiam despertar o haki também. Sabemos que está em todos os seres vivos. Seria algo fantástico. Eu acho que não impede de se tornar uma lâmina negra, mas eu acho que é um caminho muito difícil. Não sei se veremos realmente isso acontecer na trama. Se tiver uma espada com uma Akuma no Mi de alguém poderoso atualmente, eu apostaria no Shanks, com o Grifon sendo uma espada que se transforma num grifo. Aí seria bem maneiro. Foda. E vemos que a espada dele não é negra, apesar de ser um espadachim e tanto. O Edinaldo Augusto perguntou o seguinte aqui. Tem uma curiosidade sobre a perseguição a Robin. Tem mais alguma razão sobre o governo perseguir somente a Nico Robin, se sabemos que a tribo dos Três Olhos tem o mesmo conhecimento de leitura da Robin, mas não temos conhecimento se eles foram perseguidos ou não. Tem um pequeno equívoco aqui, porque a tribo dos Três Olhos não sabe ler os poneglyphs. Quando eles despertam o poder do terceiro olho, eles conseguem usar a voz de todas as coisas. Perfeito? Aí eles conseguiriam ouvir o que os poneglyphs falam. Então não necessariamente eles conseguem ler. Qual que é o perigo de Ohara? O perigo de Ohara era traduzir isso e espalhar mundo afora por conta dessa leitura. Agora falando sobre a perseguição da tribo dos Três Olhos, quantos membros você já viu? Você não viu, só vê a Purin, só a única. Talvez Jesus Burgess seja também por causa daquela máscara, vai saber se ele não tem um terceiro olho ali. E é ele que vai ajudar o Barba Negra a ler os poneglyphs, e com isso teríamos ali o poder da tribo dos Três Olhos sendo visto. Eu gosto dessa linha de raciocínio, dessa pequena teoria, de Burgess talvez ser um dos membros da tribo dos Três Olhos. Tá, mas é fácil, pega Long Leg, Long Arms, você já viu pessoas dessa raça e de tantas outras raças, mas quando você pega da tribo dos Três Olhos, só vimos
Porém, quem garante que eles já não foram caçados e exterminados, tá bom? Vamos lá, o Francisco Neto perguntou quem foram os primeiros Yonkous a surgir. Eu vou até complementar com quem será os próximos Yonkous aí vem a pergunta. Após a queda dos atuais. Que eu tanto queria saber. Foram os primeiros Yonkous a surgir. Clássico que conhecemos, Barba Branca, Kaido e Big Mom. Os imperadores surgiram quando a grande era da pirataria começou. Quando Roger se tornou rei dos piratas, antes disso não existia esse sistema. Tanto que você pode pegar que o Zebek não queria ser rei dos piratas. Ele queria ser o rei do mundo. A nomenclatura rei dos piratas foi concedida e criada pelo público, que chamou Roger de o maior pirata de todos os tempos. Após a queda de Roger e com o início da grande era dos piratas, surgiram os imperadores atrás do tesouro One Piece, os piratas mais fortes. 6 anos antes da linha temporal, chega Shanks, cabelo vermelho, Canelas, né, a tradução. Às vezes eu vou ler algumas coisas e traduz automático no navegador, o nome do Shanks aparece como Canelas. Chegou o Canelas há 6 anos atrás e se tornou um imperador também, tomando territórios no Novo Mundo. De quem ele tomou esses territórios? Possivelmente do Big Mom, Kaido e do próprio Barba Branca, né? Então ele conseguiu alcançar esse patamar de ser um imperador. Aí surge a dúvida, quais seriam os próximos Yonkous após a queda de Big Mom e Kaido? Entramos no mesmo conceito, a não ser que Bug seja temporariamente, seria fantástico Bug sendo Yonko por um período curto ali, salvando o dia novamente. Mas com o Rei dos Piratas, o sistema de Yonkous deixa de existir. Afinal, o Rei dos Piratas é o Rei dos Mares. Ele domina todos os cantos, todos os territórios. É o homem que conquistou tudo. E assim seria o Rei dos Piratas. O sistema de imperadores deixaria de existir. Acho que é isso, galera. Bastante pergunta respondida. Se a sua não apareceu aqui, me desculpe. Manda aí que uma hora ela aparece. Mas mesmo assim me diverti bastante respondendo umas perguntas cabulosas hoje, hein? É isso aí, me chama lá no Instagram para trocar uma ideia. Deixem suas perguntas aí nos links. Muito obrigado por terem assistido. Se você chegou até aqui, você é sensacional. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. É isso aí então, galera, desculpa não ter comentado muito aí durante o vídeo. Aqui no SBS dele, ele fala sem parar, então não dá pra mim tá atrapalhando a fala dele, senão atrapalha vocês aí na hora de assistir. Mas agora eu vou dar minhas opiniões aqui. Primeiro eu gostaria de falar o conhecimento gigante que o Evandro tem, cara. É muito legal, é um cara que dizem que acompanha aí já, a One Piece no caso, ele acompanha, se não me engano, desde a época de lançamento, lá em 1990 alguma coisa, quase 2000, alguma coisa assim. E, mano, ele tem um conhecimento gigante, sabe, de leituras de mangás, de animes. É realmente incrível quando ele fala, porque o cara começa a aprender muita coisa. E o Samurai X é um que eu tô muito afim de assistir, porque eu vi muito vindo dele, principalmente aí sobre falar que o Oda trabalhou pro criador, e também porque ele sempre elogia muito o anime e tipo, realmente dá uma vontade de assistir de vez em quando. Tem algumas pessoas por aí também que falam que é bom. E achei bem interessante a teoria que ele usou ali falando sobre a espada do Kinemon, né, que ela seria serrilhada ali, que nem dá pra aparecer direito, mas só quando dá, que nem a espada do vilão lá de Samurai X, que não dá pra perceber diretamente, só quando dá zoom na espada que ela é levemente serrilhada. Isso seria o fato dele conseguir cortar o fogo, e também logicamente teria que funcionar contra o fogo do Ace, o fogo do Sabo. Só que eu acho que, na minha opinião, a criação do fogo vindo de uma Akuma no Mi deve ser algo diferente. Eu acredito, pelo menos, porque se não teria, ao meu ver, como criar. Mas acho que seria bem interessante se ele pudesse fazer isso, mas eu fiquei pensando, eu não assisti as partes em que eu não assisto o anime, as partes que ele mostra cortando fogo. Será que ele já não possui esse haki do armamento de certo modo? É que no caso ali o Evandro explicou que ele desenvolveu essa habilidade, essa técnica, mas será que ele desenvolveu de um modo que ele não percebeu que ele está usando de algum modo, quem sabe, o haki do armamento de um jeito diferente? Poderia ser algum tipo de haki do armamento de um jeito diferente, que não mostra diretamente a cor da espada ficando preta ou algo do tipo. Seria legal se fosse algo do tipo assim também. Sobre o Bug talvez ter o poder do Shanks ali, se ele se unisse à tripulação do Shanks, eu acho que não aconteceria pelo simples fato aí da equipe do Shanks já ser uma zoeira, né? Uma zoeira lá dentro da equipe, e o Bug já é o tipo de palhaço, né? Então acho que ele teria que ser mais sério e ter um motivo bem grande pra ter a motivação pra treinar. Eu acho que ele poderia sim ser mais poderoso, porque o Shanks motivaria ele a isso, até porque o Shanks estaria do lado dele ali muito mais forte. Ele
ele gostaria, talvez aí, essa talvez fosse uma motivação pra fazer ele ser mais poderoso, só que eu acho que não chegaria no nível do Shanks ainda, como o Oda disse que ele poderia chegar, acho que precisaria de algo a mais. Quando ele falou sobre a descendência do Brook, podendo ser ali o Aokiji descendente dele, eu pensei também, eu não quis comentar isso no início do vídeo, só que teve um inscrito que comentou uma vez que eu perguntei qual a personagem feminina preferida deles no anime. Eles me falaram que, um inscrito me disse que não escolheria a Nami. Isso eu tava dizendo de preferido não pelo personagem em si, de aparência física. Não, um inscrito me disse que não preferiria a Nami, apesar dela ser muito bonita, por causa que tem muitos personagens que são parecidos com a Nami, que só muda o cabelo, ele me disse. E eu já percebi isso em One Piece. Acho que pela questão de quantidades de personagens, muitas vezes o Oda até saiba que não vai mais usar aquele que ele usou uma vez lá atrás, ou ele só usou numa revista ou algo do tipo, e ele reutiliza a aparência daquele personagem para outro e dá só umas leves mudadas aqui e ali. Por isso que tem essa questão da semelhança. Muito personagem, cara, é difícil criar todo mundo diferente. Concordo com ele também sobre quando ele disse que ele achava que o primeiro imediato do Rox Zebek poderia ser o Barba Branca ou talvez o Chique, até porque se levar em consideração, até onde eu sei, esses dois são os mais velhos, né? Eles já estariam ali nessa equipe com mais experiência. Não é nem pela questão de poder, mas pela questão da experiência, porque muita gente já ficaria brava se falasse que o Barba Branca é o imediato porque ele seria o mais forte. Não é nem questão de poder, é que pela questão da experiência, os caras já estariam ali numa idade mais avançada, provavelmente naquela época talvez também fossem mais fortes que a Big Mom e o Kaido, então faria mais sentido realmente eles dois poderem ser, talvez ali o Chique com uma história interessante, talvez fosse até mais interessante que o Barba Branca, levando em consideração que eu acho que eles devem possuir a mesma idade, talvez, ou algo do tipo, serem bem próximos assim, e o Chique por ter sumido, né, não ter aparecido mais, mas mesmo assim sendo vivo, seria algo legal de se ver, talvez o motivo ali dele não aparecer mais, trazerem esse tipo de explicação, alguma coisa do tipo, sei lá, mas qualquer um dos dois caberia muito bem pra esse tipo de cargo ali no Rox. Quando eu questionei uma espada comer uma Akuma no Mi, eu quis dizer assim, como que uma espada consegue comer uma Akuma no Mi? Eu não consigo raciocinar isso na minha cabeça, porque a espada já teria que ter, sei lá, vida pra comer uma Akuma no Mi, ou tem algum modo de uma espada comer uma Akuma no Mi? Me expliquem nos comentários, que eu não faço ideia de como isso pode acontecer, apesar de eu já ter comentado bastante que o Shanks seria interessante se pudesse ter uma Akuma no Mi na espada, mas eu não tinha me ligado ainda como que uma espada vai comer uma Akuma no Mi. E por final, a resposta que eu queria ouvir dele de quem seriam os próximos Yonkos, né, depois do Kaido e da Big Mom, acabou que ele não respondeu. Ele basicamente disse que tipo não vai ter por causa que poderia ser o Bug, porque por um leve tempo ali seria interessante, mas não aconteceria porque acredito que, na opinião dele, ele quis dizer que quando o Kaido e a Big Mom caírem já vai ser porque vai estar ao ponto do próximo se tornar o Rei dos Piratas. Eu achei interessante essa lógica dele, mas eu queria saber a opinião dele, caso tivessem próximos Yonkos ali, quem seriam eles, tá ligado? Eu não consigo ver ninguém sendo Yonko, além do Luffy, pra ser sincero com vocês ali, e quem sabe os comandantes dos Yonkos, que talvez o Yonko caíssem, mas os comandantes continuassem, sei lá, porque são fortes também, né, levando em consideração, eles são ali nível a Luffy atualmente, então, mas eu não consigo ver Kid, essa galera assim da nova geração, se tornando Yonko, coisa do tipo. Bom galera, mas é isso aí, se vocês tiverem algo a adicionar, coloca aí nos comentários que eu vou responder vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!